E agora estamos a caminho de Auschwitz, o maior campo de concentração nazista durante o Holocausto. Era por aqui que entraram as milhares de pessoas que perderam suas vidas aí dentro. Nossa, meu Deus do céu. Muito escuro esse. É escuro e... Ai, não consigo explicar. E eles chegavam aqui, se deparavam com essa frase: o trabalho liberta. Só que era uma grande mentira, né? Vamos ter a experiência agora de entrar na câmara de gás. Agora entramos em uma ala que tem todos os pertences das vítimas. Aqui começamos com os óculos. Essa sala é tudo isso. Tudo isso. Os sapatos. Que este lugar seja para sempre um grito de desespero e um aviso para a humanidade, onde os nazistas assassinaram cerca de 1,5 milhão de homens, mulheres e crianças, e principalmente judeus de vários países da Europa. E a gente está indo de trem. Ó, isso para vocês. É um trem que lembra bastante o da Inglaterra, né? Sim, pegamos ele praticamente no primeiro horário, porque a gente quer chegar bem cedo, porque tem uma cota ali para entrar sem ingresso. A gente vai explicar melhor quando chegar lá, mas essa é a melhor forma de garantir acesso. É, e a gente madrugou, né? O trajeto, a gente tá saindo de Cracóvia, então o trajeto a gente pegou ele 5h15 e vai chegar lá daqui a pouco 5h40. E, na verdade, tem outras formas de ir. As outras formas seriam tour. Um tour que a gente viu que era bem caro, né? Bem caro, em torno de 70 euros. É, 70 euros por pessoa. Mas aí é um tour com guia e tudo mais. Aí você escolhe a sua língua. Tipo português, você falou, né? Sim, mas o local tem entrada gratuita. Isso, mas o local tem entrada gratuita. Só que precisa marcar com muita antecedência. A gente não sabia isso. E, tipo, antecedência que a gente fala é questão, tipo, de mais de 10 dias de antecedência. E aí a gente tá indo agora porque a gente viu que tem como conseguir ingressos lá na hora. E então a gente falou, não, vamos madrugar, vamos ir bem cedo para chegar antes de abrir a bilheteria pra gente conseguir. Então torçam pra gente conseguir, que é um local que a gente quer muito, assim, ver. A gente sabe que vai ser um local marcante, assim, pra gente na nossa viagem. Mas a gente quer ver e mostrar pra vocês também. Descemos do trem, o trem por fora é assim, e ali já está a estação. A gente vai andar coisa de 25 minutos e vamos estar lá em Auschwitz. E agora tá começando a amanhecer, né? É 6h40 agora. E é isso, vamos andando e a gente mostra o caminho também, mostra um pouco do caminho. Estação bem moderna, né? Ó, aqui ainda eu acho que não teve neve intensa, mas já dá pra ver gelo nos carros, né? Todos os carros, bicicletas, tudo meio congelado. Olha aqui, ó. Crostinha de gelo. Eu acredito que já daqui uns dias já vai começar a neve forte aqui, né? Sim, semana que vem provavelmente. E uma coisa que até a gente tava até vendo, que aqui na Polônia também faz um frio muito grande, né, amor? Pode chegar a menos 20, então o inverno aqui é muito rigoroso mesmo. Nesse caminho que a gente tá fazendo não tem muitas casas, ó. Ali na frente tem algumas, aqui atrás tem outras, ali tá a avenida. Ó, e agora que a gente já tá chegando, que a gente começa a ver mais condomínios. Tem muito desses prédios assim, ó. Muito tanto aqui quanto do outro lado. A gente já começa a ver o povo saindo, né, pro trabalho e tudo mais. Olha, já entramos entre aspas, né? Pegamos o ticket, ficamos uma questão de quase 30 minutos na fila e conseguimos horário para 1h. 1h. Porque assim, a gente vai fazer o tour por conta própria, né? Então a gente vai sozinho. Aí tem muita gente com guia. E a gente até não gostou de uma parte, porque tinha uma mulher que acho que ela queria passar a perna na gente, porque ela queria ficar colocando um monte de gente na nossa frente. Mas deu certo, infelizmente só tinha para 1 hora, mas o lado bom é que a gente consegue ir para a segunda parte e tá nevando. Tá nevando. Segunda vez que a gente vê neve na vida. Isso, segunda vez que a gente vê neve na vida. Só muito frio, né? Mas é isso. Agora a gente vai esperar para ver onde que a gente pode pegar o
ônibus para ir até Auschwitz-Birkenau, que é o segundo campo. E aí a gente já vai lá e já começa já. Esse tem horário livre, né? Ela falou que esse a gente pode ir qualquer horário, só aqui mesmo que a gente precisa esperar até 1h da tarde. E aqui tem tudo, né? A gente só mostrando um pouco assim do museu, tem restaurante, tem banheiro, tem tudo. Ponto de ônibus. E a gente perguntou, passa ônibus a cada 10 minutos e o ônibus é grátis. Mas é perto também, 3 quilômetros. Vocês reparem que o visual já mudou, uma nevasca de 10 minutos já mudou todo já o visual. mudou tudo, ó. Já tá tudo branquinho agora, mas o céu tá começando a abrir. E é isso, agora vamos esperar o ônibus. A gente precisa fazer um aviso importante, que esse vídeo tem o caráter educativo e contém conteúdo sensível. Então, para quem tem um pouco de sensibilidade forte, a gente recomenda estar assistindo outros vídeos nossos. Isso mesmo. E nós chegamos já em frente ao Birkenau, ou Auschwitz-Birkenau 2, que é o campo 2. Foi bem rápido o trajeto, a gente estava no campo 1, a gente veio de ônibus, foi nem 10 minutinhos. E esse eu acho que é um dos símbolos assim máximos quando a gente fala em Auschwitz, que é o Portão da Morte. Era por aqui que entraram as milhares de pessoas que perderam suas vidas aí dentro desse campo. E aqui a gente pode ver, ó, a ferrovia que ligava. É bem impactante quando a gente começa a conectar os fatos, porque o trem ele chegava aqui, já levava diretamente para a área interna. Isso. Quer dizer, a pessoa já não tinha como escapar mais. Isso, antes de tudo, né, do campo, já existia essa ferrovia, só que ela não chegava até lá dentro, né? E aí eles ampliaram justamente já para entrar e não ter nenhuma tentativa de fuga. E como o Isaac falou, né, as pessoas entravam, não saía mais, e era como se fosse, esse portão era a última vista delas para o mundo exterior. Então é bem pesado pensar nisso. Daqui para dentro já não tinha mais esperança. E a área é gigantesca, a gente vai entrar, vai explorar a E área. ali a gente pode ver também que no próprio portão, né, ali tem a torre de vigia, que é essa central. Mas ao longo assim de todo o campo tem várias torres de vigia também, ó. Aí depois a gente pode chegar perto de uma. Vamos ver o que está escrito aqui? E aqui está uma placa dizendo que de 40 a 41 eles expulsaram as pessoas que moravam aqui nessas vilas. E a partir de 42 eles fizeram o campo, o acampamento da morte que seria ali. Então a gente vai entrar e a gente vai contando mais ao longo da nossa visita, que esse é o segundo, né? Mas foi o Maior. De longe o maior e o pior de todos do Holocausto inteiro, assim, de todos os países. Foi o lugar onde teve mais mortes, mais sofrimento. E ele é muito grande. A gente queria começar pelo outro, pela ordem cronológica, né? Que lá foi o primeiro. Mas esse aqui foi o maior, ele é muito grande. E aqui tem um mapa do campo, pra gente ver como que era grande. Então, nessas áreas aqui tinha barracões, né? Ali em cima também, aqui também. E tem escrito, né? Todas as coisas que tem aqui. Tudo que tem. E também tem até escrito aqui a parte que está preservada, parcialmente preservada e não preservada. Então, essas aqui, por exemplo, só tem ruínas, provavelmente. E as que estão assim são as preservadas. No 1 tem muito mais coisas preservadas. Nesse, muita coisa foi destruída. Isso, porque eles destruíram quando a guerra terminou e eles já haviam se rendido, eles queriam acabar, né, com todas as provas. E aí eles começaram a destruir tudo. Então aqui tem muita coisa que tá só as ruínas mesmo. Provavelmente a gente vai passar perto de algumas e vai conseguir mostrar também. E ali tá falando que após eles entrarem ali, né, pelo portão, eles eram separados em duas filas. Então a primeira fila era de mulheres e crianças e a segunda fila era de homens. E aí eles participavam de uma seleção
onde que eles escolhiam, né? Aquelas pessoas que estavam fortes, saudáveis, elas iam para uma fila e as pessoas que estavam doentes, idosos, crianças, as pessoas que para eles não teriam utilidade eram para outra fila. E essas pessoas que para eles não tinham utilidade eram aproximadamente 75%, ou seja, era a grande maioria. E aí essas pessoas elas já iam direto para a câmara de gás. Então elas nem tinham chance mesmo. Quando chegava aqui, elas já eram separadas e já iam para a câmara de gás. E as pessoas que eles achavam que tinha alguma utilidade, elas eram separadas e levadas para o trabalho forçado, né, o trabalho escravo. Aqui, ó, mostrando mais da ferrovia na área interna. Ela seguia até Aí você tinha 2 uma trilhos longa dividindo, distância. né? Ó, aqui tinha a foto do trabalho forçado deles, né? Que eles aqui mostram as roupas que eles usavam, fazendo essa parte que tem aqui, ó, é justamente a que está na foto, que eles faziam uma área de drenagem. Era um duto de drenagem. Então é justamente o que está aqui, ó. Então, tá vendo? Do escoamento aqui, ó. Eles estavam naquela foto lá, eles estavam cavando aqui. E lembrando que essas cercas eram cercas elétricas. Então, claro, hoje não tá, mas as áreas elas estão cercadas com cercas elétricas. E é bem impactante, quem já viu filmes da época vai conseguir lembrar disso, né? Que é muito impactante como essas que cercas. era. E ali também está escrito que esses aqui, que eram barracões, eles eram construídos de madeira, então a gente está indo lá agora. Nós chegamos no primeiro galpão, que é uma área de alojamento. Isso, na verdade, todo esse alojamento aqui era o alojamento de quarentena. Então, como que era? Tipo, quando eles chegavam, ali tem a data, foi de agosto de 43 até novembro de 44. Eles chegavam aqui no campo e eles eram colocados nessas barracas para poder ficar de quarentena. Então, durante esse período isolados, eles identificavam os prisioneiros que já estavam doentes e também uma forma de amedrontar, colocar medo, né, terror, naqueles que às vezes não tinha nenhuma doença, mas chegava aqui para eles respeitarem as ordens, né, dos oficiais do campo. E aqui também fala quanto que era. Então, de 1 a 15 era barracas de prisioneiros. E bom lembrar também que não eram só judeus, eram judeus e não judeus e de várias partes da Europa, não era só da Polônia também. Tem também, aqui também tem a enfermaria, até eles colocam enfermaria, cozinha, banheiros e o quarto da SS, né? SS era os, vamos dizer assim, era a administração, né? De toda essa perversidade que tinha. Então vamos entrar, né? Pra ver. Praticamente não tem nada. Era só pessoas amontoadas, né? Praticamente. Eram muitas pessoas amontoadas e lembra um estábulo, né? Se você for ver, tipo, é tudo aberto. Não tem Olha condições. assim, tipo, com certeza entrava muita friagem por ali. Nossa, é muito ruim a sensação, sabe? E o chão também, ó, tudo... É tudo seco, né? Não tem nada. Realmente ali, eu acredito que seja a parte do sanitários. Necessidades fisiológicas eram feitas aqui. Provavelmente eram feitas aqui. E lembrando que toda essa construção foi feita pelos próprios prisioneiros. Isso, eles... Quando a gente falou, né, que alguns eram separados para fazer o trabalho forçado, então eles mesmos construíram todo o campo. Então era isso. Aí a gente vai andar mais um pouco, né, para ver se todos são iguais e andar até lá na frente para ver se a gente acha onde que eram os outros alojamentos. Mas vocês podem ver que não tem nada, né? Então, o que a gente sempre fala, a questão do frio, assim, que a Polônia tem um inverno muito rigoroso, então a gente fica com frio, né, usando todas as roupas. Então, eles que usavam aquele uniforme super fino, aqui num negócio que não tem isolamento, não tem nada,
só de madeira, com buraco, entrando vento. E a porta, como é que era? Acredito que nem sei como que funciona essa fechadura. Mas era uma porta seca também, né? Acho que levantando aqui, né? É. Mas lembra muito um estábulo, né? Sim. Muito um estábulo. Esse é o segundo, aparentemente mesma coisa. A gente vai seguir em vários aqui. Se forem iguais. Ou se a gente achar algum diferente, a gente mostra. Ó, entramos em outro aqui. Esse aqui tem uma lareira e tem várias camas também. Chega mais perto. Essas aqui são réplicas, no caso. Então a gente pode ver que eram todas amontoadas, né? E essas barracas, elas foram inspiradas nos estábulos para cavalos do exército alemão. E originalmente elas eram para caber 51 cavalos, mas aqui eles colocavam mais de 400 pessoas. Imagina só, 400 pessoas dormindo amontoadas nessas camas que não tinha colchão, não tinha nada, era no seco assim, e às vezes no chão também. Lembrando que essas são as réplicas também, tá escrito ali. E ali tem uma foto que dá pra ver melhor, né, como que era. Olha como que era. Tá vendo? Muitas vezes no chão, assim na cama, no seco mesmo. A gente acabou de sair desse, mas pelo que a gente percebeu, todos os outros estão fechados. Desde até no Acredito final. que sejam iguais, né? O que a gente viu ali. Aí eles deixaram alguns abertos, uns que tinham lareira, outros não, e tinha outros que tinham a cama, né? Pra gente ver como é que era. Então acredito por isso eles deixaram os outros fechados. Porque tem muitos. Tipo, até lá na frente. Acho que se a gente fosse andar até lá na frente, a gente ia gastar o quê? Uns 15 minutos, não ia? Eu Sim. acho. Ou mais. Muito grande. E lá do outro lado, vamos ver se a gente consegue chegar até lá. Mas dá pra ver que tem só as lareiras, ó. Então foram destruídas, então a estrutura assim de madeira já não tem mais. Então ficaram só as lareiras que é de tijolo, né? Então é mais resistente. Aqui tem capacidade para 100 mil prisioneiros e aqui foi chamado da solução final. Então aqui foi o maior campo de extermínio, como uma extensão do Auschwitz I, que só tinha capacidade para 15 mil prisioneiros. Então eles queriam aumentar a capacidade, né? E aí os próprios prisioneiros também que construíram Eles aqui. construíram, eles mesmos construíram, eles eram levados a trabalhos forçados e no final ainda a maioria deles perderam as vidas. Estima-se que 1.100.000 pessoas perderam as vidas aqui. A maioria era judeus, mas também tinha ciganos, tinha homossexuais. Na verdade, todo mundo que para eles não era a raça perfeita, né? Até alemães, poloneses, várias etnias. Independente. Pessoas, né? Vamos falar Sim. pessoas mesmo. Que foi construído, começou a ser construído em 41 e começou a ser utilizado como campo de extermínio em 42. Então, de 42 até 44, aqui foi, assim, acho que o pior lugar do mundo, assim. Acho que essa imagem aqui, ó, é uma das mais impactantes pra gente até agora. Aqui realmente tem uma réplica do vagão que era usado para transportar os prisioneiros. E era assim, ó, vocês podem ver que é todo fechado. Eles eram colocados aí dentro, em pé, amontoados, jogados aí. Só aquela parte ali, ela tinha uma abertura. Deixa eu ver aqui de baixo. Uma abertura assim, mínima das mínimas, acho que só para eles não morrerem realmente ali já sufocados, mas acredito que a respiração que era péssima. E tudo fechado, eles não conseguiam ver nada, eles não conseguiam ver para onde eles estavam sendo levados. E condição desumana mesmo, né? Fora todo o terror psicológico deles estarem ali sem saber o que estava acontecendo. E outra coisa, as viagens também duravam dias. Então imagina o sofrimento, a pessoa ficava dias ali em condições subhumanas. Realmente, nossa, não dá nem para imaginar. Olha, aqui tem uma foto de um médico da SS separando os grupos, quem estava apto, quem não estava.
Isso, então era assim, eles faziam a fila, eles separavam, e aqui os que eram selecionados que não estavam aptos já ficavam na fila mesmo para serem mandados diretos para as câmeras de gás. E aqui era a preparação da seleção. Então a gente podia ver, ó, de um lado estavam as mulheres, do outro estavam só homens. Mulheres e crianças, do outro estavam só homens. Essa foto foi feita pela própria SS em 1944. Que é outra parte que separa duas grades. Mas aparentemente nessa área não tem muita coisa. Essas ali já eram feitas de tijolos, né? Aqueles barracões ali já eram feitos de tijolos, diferentes do outro que a gente viu de madeira. Ó, entramos nessa ala, a gente já viu ali no portão, tinha indicação falando que aqui é o alojamento das mulheres. Isso, era o alojamento das mulheres judias ou não judias e das crianças também. Vários em ruínas. É, desse lado de cá a maioria, né? É. Tá em ruína, mas do lado de lá tem vários. Mas muitos estão fechados e a gente tá seguindo a seta pra gente ver se a gente acha um aberto. Acredito que vai ter algum aberto, né? Pra gente conseguir ver. Vamos ver. Dá pra ver já o 2. Nossa, meu Deus do céu. Muito escuro esse. É escuro e... Ai, não consigo explicar. Olha isso. As paredes. Como que eram as camas. Isso, gente, igual a gente falou, né? Sempre imagine isso aqui lotado de pessoa. Não era tipo só 2, 3, 4 para você deitar confortavelmente, não. Era, assim, pessoas amontoadas, uma em cima da outra. Aquele que a gente mostrou anteriormente eram réplicas e são originais. Do jeito que eram na época. Madeiras mesmo. É, madeira, tijolo, separado por tijolo. E tem umas inscrições aqui, a gente não sabe se é da época. Se é da época, se a pessoa escreveu aí mesmo. Mas olha o chão como é que era também. É, vamos desse lado aí. Tinha algo de aquecimento. Então era isso, né? Tinha 3, como é que fala? 3 partes de beliche, como se fosse beliche no chão, eu acredito que também dormia gente, né? Com certeza a pior parte para dormir. É, então eram 3 partes para dormir. Nossa, que ambiente. E vários deles não tinham janelas. É. E ali na frente, vamos ver. E é muito escuro aqui, né? Só tem algumas janelas no teto também. Aqui tá fechado. Mas aqui com certeza. É necessidades sanitárias. Isso. É, aqui também. Deixa eu ver. É, pode ser que também seja, né? Para necessidades fisiológicas, você tem os buracos assim no chão. Quero teto. Mas é isso, esse aqui também, como o outro, lembra bastante um estábulo, né? Mas esse aqui ainda tem as construções em tijolo, lá era tudo mais abertão. Mas que não adiantava de nada também, né? Eram condições sub-humanas aqui. Enorme, de ponta a ponta aqui, eu acredito que tem uns quase 50 metros. E esse acampamento aqui, ele era para mulheres, crianças, adolescentes. Às vezes as mulheres com os filhos delas, mas muitas vezes tinha criança e adolescente que estava aqui sozinho, que não, os pais às vezes já tinham sido mortos, ou então, tipo, estavam perdidos mesmo. Para quem assistiu o filme O Menino do Pijama de Listrado, lembra, né, que o menino, inclusive, ele já tinha perdido a mãe dele e depois perdeu o pai dele. E ele estava desesperado porque ele não conseguia ver mais os pais dele. Então, assim, a gente fica muito triste de pensar, assim, muita gente sofreu, homem e mulher, mas
Imagina a criança que nem tinha entendimento sobre tudo que estava acontecendo, igual o menino, né? Do pijama listrado. Ele não tinha entendimento do que estava acontecendo, ele não sabia que os avós dele, que os pais deles tinham morrido e que o que ele estava fazendo ali, ele não tinha maldade. Então, do filme, a gente se lembra daquela situação que aconteceu com muitas crianças e adolescentes na época. Realmente deve ter sido muito, muito, muito triste, assim. Eu acredito até mesmo, a gente via os pais mesmo não falavam, né, pros filhos. Eu acredito que se tivesse falado, elas iam ficar muito desesperadas. Então, as crianças, aquele filme mesmo, elas morreram na inocência, né? Elas não sabiam realmente o que estava acontecendo. Igual eu tava falando com o Isaac, a gente vê essas construções, a gente vê que são construções assim, acho que o que dá o baque, que a gente vê as construções novas, vamos dizer que novas, né? Novas. A gente que viaja o mundo, muitas vezes vemos construções de 500, 1000 anos atrás, mas essa aqui não tem nem Não tem marca, né? 80 anos. Coisa que é com aparência até nova. Isso aí a gente olha assim, aí que cai a ficha. É. Gente, isso foi pouco tempo atrás. Nossos avós, Nossos avós, pais. pais, bisavós, né? Todo mundo presenciou isso aqui. Olha, essa aqui tá fechada, mas a gente viu que é como se fosse, vamos dizer, uma enfermaria. E aqui, às vezes, gente, se o áudio ficar muito ruim, que tá ventando muito agora, mas eu acho que talvez não fique. E aqui era como se fosse uma enfermaria, que às vezes muitos se perguntam, e bebê, e grávidas? E provavelmente tinha também. E aqui tá escrito que nessa barraca, os médicos da SS e as enfermeiras matavam os bebês recém-nascidos e a mãe deles com injeções de fenol. Então, nossa, muito triste. Acho que também tem um peso, acho que até por isso que eles deixaram fechado ali. Um peso muito grande. Saímos desse lado que era o alojamento das mulheres, agora vamos para o outro lado que é o dos homens. E aqui, tá falando, todas têm um mapa, né? Informativo. E aqui tá falando algumas coisas que não estão abertas, né? Igual a gente viu lá também a enfermaria. Aqui também tem, onde eles eram mortos com injeções de fenol, que eles davam direto no coração da pessoa. E aqui fala também que tem uma barraca onde eles levavam prisioneiros doentes e eles extraíam dentes de ouro. Eu lembro que no filme, eu acho que foi na lista de Schindler. Chegou com um saquinho Chegou cheio. com um saco cheio de dente de ouro, porque parece que era comum eles usarem naquela época. E agora aqui é a região onde tinham as câmaras de gás e os crematórios. Eram as câmaras de gás, tinham 4 câmaras de gás aqui, grandes câmaras de gás e anexadas com crematórios. E aqui tem as placas, fala em memória de cada homem, mulher e criança que foram vítimas do genocídio nazista. Aqui jaz as suas cinzas, que a alma deles descansa em paz. Que a gente vê que ali tem uns lagos, tanto aqui lagos. quanto do outro lado. Um desse e do outro. E dizem que as cinzas deles podem estar aqui ainda. Porque dizem que essas cinzas, era muita gente, né, cremada ao mesmo tempo. Então as cinzas, elas eram vistas e iam a longas distâncias. Aqui fotos de como eram os crematórios, os fornos. E aqui é como que era a câmara de gás. Só para explicar, acho que a gente vai conseguir mostrar para vocês a câmara de gás lá no Auschwitz I, que lá tá intacto ainda. A gente vai explicar melhor lá. Aí a gente consegue explicar melhor lá. Mas aqui era o lugar onde tinha mais. Eram 4 câmaras de gás com 4 crematórios anexados. E para vocês terem uma noção, no auge, assim, no pico do extermínio, foram mortas 6.000 pessoas por dia. Então imagina só, 6.000 pessoas por dia. Por isso que o montante no final chegou a mais de 1.100.000 pessoas. Judeus, não judeus, 1.100.000 pessoas. E aqui tem placas em vários idiomas. Aqui está em espanhol
E a gente vai tentar encontrar em português agora. E a última em inglês. Português aparentemente não tem mesmo. E ali vocês viram, né, que tinham várias placas escritas em várias línguas diferentes. A gente não achou português, mas a frase é o seguinte: que este lugar seja para sempre um grito de desespero e um aviso para a humanidade, onde os nazistas assassinaram cerca de 1,5 milhão de homens, mulheres e crianças, e principalmente judeus de vários países da Europa. Então é uma mensagem, né, de todos os países ali. É aquilo, né? É relembrar para nunca mais acontecer e para que não seja esquecido também. Então é muito forte a mensagem. E a gente vê, assim, várias ruínas agora, mas você imagina, né? 4 grandes lugares onde as pessoas entravam e não tinha mais esperança, não tinha mais nada. E aqui, ó. Aqui, ó, mulheres e crianças que foram separadas. Essas são da Hungria, selecionadas e levadas diretamente pela SS para morrer nas câmaras de gás. E também aqui fala que lá no fundo tem a rampa pro crematório, né? Isso. E aqui é o crematório 3 e a câmara de gás. Então o crematório era anexado à câmara de gás. Que hoje está em ruínas já. Que está em ruínas. Aqui tem outra ruína, mas o intuito deles terem destruído, os alemães colocaram dinamites, destruíram tudo para não haver provas. Mas óbvio que isso não foi suficiente, né? Inclusive até mesmo o composto que eles utilizavam, eles conseguiram descobrir pela parede, o resto das evidências, e também porque sobreviveram algumas pessoas, né? Então tinham testemunhas. Mas imagina só, eles eram muito, tipo assim, cínicos, né? Eles fizeram tudo o que eles fizeram e ainda no final eles vamos queimar tudo para ninguém saber o que a gente fez. Mas é isso, né? Não adiantou, e hoje a gente vem aqui para realmente a gente ter essa lembrança e pensar, né? Pensar em tudo que aconteceu. Aqui a gente está numa parte um pouco mais alta e aqui a gente consegue ver todo o campo de concentração. A gente viu que, se comparado a um campo de futebol, seriam 196 campos de futebol. A gente já mencionou a quantidade de pessoas, que seriam 100 mil. Isso você consegue realmente entender a magnitude e o tamanho. Aqui realmente era eles chamavam a fábrica do extermínio. Isso. Agora estamos encerrando nossa visita a Auschwitz II. Isso. Só para finalizar mesmo, algumas coisas que eu acho que a gente esqueceu de mencionar no vídeo, que tinham as câmaras de gás, mas também muitas pessoas morriam pelas condições precárias que elas eram estabelecidas aqui. A gente viu também que tinha pessoas que morriam por causa das injeções letais. E quando os soviéticos chegaram aqui, quando tudo havia terminado, né, que eles chegaram para libertar, eles encontraram pouco mais de 6 mil pessoas aqui. E muitas dessas também não conseguiram sobreviver porque já estavam numa situação crítica, né, em relação à saúde. Então é isso. Acho que aqui realmente é um lugar que a gente anda assim, a gente vai refletindo em todos os lugares que a gente passa. E agora vamos para Auschwitz I, que lá tem muito mais coisas preservadas. A gente vai conseguir mostrar coisas que aqui no 2 não tem. E agora já tá dando o nosso horário para entrar em Auschwitz I. E a neve toda hora vem e volta, né? Olha aqui, ó. É nevasca. São umas bolinhas assim, ó, de gelo. Entramos em Auschwitz I. Aqui foi o primeiro campo de concentração, construído em 1940. A guerra começou em 1939. Para recapitular, onde nós fomos antes era o segundo campo de concentração. Isso. Então aqui foi onde tudo começou. Ó, e aqui tem uma exposição em frente ao campo sobre a liberação. Então, em 27 de janeiro de 1945 foi quando os soviéticos chegaram e liberaram. E aqui é uma foto, né?
E aqui na frente também tem um agradecimento para alguns países, que acredito que ajuda a manter o museu. E fala, né, que esse lugar é preservado para as gerações futuras. Só não achamos o Brasil aí, mas tem Argentina, tem Portugal, tem vários países. Agora vamos começar. E aqui nesse quadro tem explicando sobre a chamada Marcha da Morte, que quando os soviéticos eles já estavam na ofensiva e os nazistas eles perceberam, eles do dia 17 ao dia 21 de janeiro, lembrando que foi dia 27, né, que foi libertado, então mais ou menos 56 mil pessoas, entre homens, mulheres, prisioneiros, eles fizeram a Marcha da Morte, que seria basicamente, eles saíram aqui de Auschwitz e eles foram enviados para 2 campos. Então, eles tiveram que andar 55 quilômetros e o outro 63 quilômetros. Isso em condições daquelas, né? Sem comida, sem bebida, sem nada. E muitas das pessoas não conseguiram sobreviver a essa caminhada, né? Tão intensa. E os que sobreviveram foram levados para outros campos de concentração. Isso tudo foi a tentativa dos nazistas de esconderem mais uma vez ou de não deixarem pessoas para quando os soviéticos chegassem. E aqui nessa parte a gente percebe que fala assim, ó, parece até uma vila bonita e tal, mas tem um sentido nisso que aqui é uma área administrativa, foi uma área administrativa, foi também para prender políticos, né, quem era contra ao nazismo. A primeira coisa quando a gente entrou aqui, a gente falou, nossa, como a gente foi no outro primeiro, a gente entrou aqui e a gente falou, nossa, é muito diferente. Aqui realmente parece que a gente está entrando num bairro, assim. Vamos lá, ali está o portão, acho que um dos mais famosos, um dos símbolos também. Lá em Auschwitz II é o portão da morte, que é aquele portão por onde o trem entrava. E aqui tem esse portão, que é onde tem uma frase, acho que foi a frase mais mentirosa assim, de toda a existência da humanidade. E aqui fala que milhares, né, de prisioneiros fizeram esse caminho todos os dias para horas de trabalho duro e quando eles, à tarde, eles retornavam para os acampamentos completamente exaustos, carregando os corpos daqueles que não conseguiram sobreviver e que pereceram, né, durante o trabalho duro. E aqui está o portão. E eles chegavam aqui, se deparavam com essa frase, o trabalho liberta. Só que era uma grande mentira, né? Porque a frase dava o sentido que eles poderiam trabalhar e, quem sabe, um dia serem libertos. Mas algo que nunca aconteceu, eles foram somente enganados. Isso mesmo. Então essa é uma das maiores mentiras mesmo. E a placa a gente pode ver ali no B, mais ou menos aqui, ó. Ele tá de cabeça para baixo porque dizem que foi um protesto, porque essa placa também foi construída pelos próprios trabalhadores. E aí, lembrando que essa não é a placa original, né? Não, ela foi roubada em 2009. Isso. E eles queriam até fazer um leilão no mercado negro e tal, mas eles conseguiram recuperar ela 3 dias depois. E ela agora está em um lugar seguro, né? E isso. Colocaram a réplica aqui. Colocaram a réplica. Mas é isso. É muito... Eles eram muito cara de pau, se for ver. Tipo, eu imagino que as pessoas que entravam aqui realmente, né? Deve que lia essa frase, alguns, né? Liam. Tinha uma esperança. Tinha uma esperança. Achando que ia trabalhar e em troca da sobrevivência deles. Mas não, era isso que acontecia. E a gente já falou das cercas, né, elétricas lá em Auschwitz II. Aqui também não era diferente, tinha muitas. E aqui tem até um aviso, né, que acredito que significa fique longe, né, alguma coisa que risco de morte. Então, ali eram as cercas. E eram cercas, a gente pode ver também que aqui era separado um espaço pequeno, né? Mas tinha cerca dos dois lados. 2 também. níveis. Se a pessoa conseguisse passar de um, ainda tinha a outra ainda. Isso. E aqui também tem uma placa dizendo que os corpos de prisioneiros que eram baleados enquanto eles tentavam escapar, muitas vezes eram colocados por aqui para servir de alerta
para os outros, né? E aqui fala que tinha uma orquestra no acampamento. E aí eles ficavam tocando músicas para os prisioneiros ficarem em filas, né? E isso ser mais fácil de contar eles antes e depois do trabalho. Vou continuar andando. E ali, ó, tá escrito bloco 24. Então acredito que essas sejam placas também dos para numerar, né, os acampamentos. Então aqui a gente consegue ter uma visão mais aberta, né, de como eram os blocos. Então cada bloco numerado, cada bloco tinha as cercas e esses aqui, por exemplo, aqui tem esse bloco aqui e do outro lado também. Aí também da mesma forma tem duas camadas, assim, vamos dizer, de cerca. E além do mais, ainda tinha a torre de vigia aqui também. Então, eu acho que se alguém ainda tentasse, né, eles acabavam atirando na pessoa ainda. Mesmo se a pessoa ainda tentasse aqui ainda, passar pela cerca elétrica, que provavelmente seria uma descarga muito forte, a pessoa, se não morresse na hora e ficar muito debilitada, ainda provavelmente eles vigiavam para atirar nas pessoas que conseguissem tentar, né, ou escapar. E nesse local, onde foi o primeiro comandante Auschwitz, após todos os acontecimentos em 1945. Isso. Então, quando ele foi capturado, ele foi aqui como um simbolismo mesmo, né, em frente ali, que é a câmara de gás, que onde ele foi responsável, né, por várias mortes. E agora vai ser um momento mais tenso, que era um momento pior de Era todos. o pior momento. Aqui onde foi o primeiro, a primeira câmara de gás, né, que era a provisória. Então, antes de 40 a 43 já funcionava o crematório, onde eles cremavam as pessoas que morriam tanto de doenças ou que eram assassinadas. E aí, depois de 41 a 42, antes de eles criarem Auschwitz II, eles usaram aqui também como câmara de gás. A gente vai tentar falar mais baixo ou falar poucas palavras, que aqui realmente acho que é um momento de muita reflexão. Tá cheio também lá dentro. Mas é isso. Ai, nossa. Pessoal, agora vamos ter a experiência agora de entrar na câmara de gás. Chão molhado. Olha as paredes. Dizem que essas ranhuras eram do pessoal tentando escapar da morte. Aí tudo preto, né? Ai. Que é a incineração. Que eram os fogos. Aí você vê, né, que fica tudo preto. E ali provavelmente era ali os carrinhos, né, que eles usavam para levar os corpos. Mais uma ala. Aqui é a chaminé. A gente pode ver também do lado de fora, né, as janelas, as grades bem pretas, as paredes bem pretas, tudo muito, nossa, muito pesado. E explicar para vocês como que eles fizeram, né, essa questão da câmara de gás. E para atrair, né, as pessoas assim de uma forma mais silenciosa, eles mais uma vez eles mentiam. Então eles falavam para as pessoas que elas iam tomar um banho, então faziam elas se despir, faziam elas deixar tudo para trás, e aí elas entravam acreditando que elas realmente iam tomar banho. E aí chegava, colocava milhares de pessoas aqui e eles usaram o Zyklon B, que é o cianeto de hidrogênio.
Então eles usavam essa substância porque era uma substância mais fácil de achar naquela época, e essa substância, ela em contato com o ar, ela libera um gás. E era de 10 a 20 minutos para as pessoas morrerem por asfixia. Então, essa foi a solução que eles acharam para ser mais rápido, né? Eles colocavam na parte de cima, eles subiam. Essa câmera a gente não encontrou, mas dizem que tem umas que tem uma abertura, em onde eles colocavam. Eu acredito que aquelas de Auschwitz II, ela tinha, né? Essa aqui eu acredito que seja a mesma forma também. Então os soldados, eles pegavam, colocavam as pessoas dentro e aí inventavam para elas, né, que elas iam tomar banho. Então fechava tudo, lacrava tudo. E aí eles colocavam a máscara e aí eles colocavam o pó do Zyklon B, que é o cianeto de hidrogênio, dentro. Em questão de 10 a 20 minutos as pessoas já tinham morrido. E aí eles tiravam os corpos, já levavam para o crematório que era anexo ali mesmo. E provavelmente, por isso quando a gente vê os filmes, sempre tem uma chaminé, eles mostrando a chaminé a todo vapor, por isso. Então, para eles era rápido, né? Então, é muito triste, nossa. Lembrando que no pico, eles matavam 6.000 pessoas por dia. Isso lá em Auschwitz II, né? Aqui, eles, como a gente falou, é mais provisório. E aí lá eles construíram 4, mas era a mesma coisa daqui. Só que lá era uma capacidade muito maior e foi em larga escala, assim, né? Aqui eram pessoas que eles matavam em menor quantidade, né? Lá era, às vezes já chegavam as pessoas e já iam direto já para essas câmeras de gás. E por que os alemães nazistas criaram esse método de extermínio tão, assim, para a época até sofisticado? Porque eles queriam meio que industrializar o método de extermínio. Eles queriam fazer em grande escala, porque para eles estavam sendo complicado. Queria ter algo meio que impessoal, para eles não terem aquele contato próximo. Inclusive, quem retirava os próprios corpos seriam os próprios prisioneiros. Isso. Então, eles, além de matarem, eles não queriam ter aquele contato próximo. Eles não queriam ter um contato direto, por isso eles fizeram de uma forma para ser mais rápido, né? Vamos supor. E tanto a câmara de gás quanto o crematório, eles também foram parcialmente desmantelados, foram destruídos pelos nazistas antes deles irem embora. E aí o museu eles reconstruíram, mas eles usaram os elementos originais. Então tudo que está aí dentro que a gente viu era original, inclusive a chaminé também, eles meio que reformaram, né, mas usando os elementos, os tijolos, tudo original. A gente está dentro, só ambientalizando, a gente está dentro de uma exposição. Parece que tem várias exposições, né? Sim, aqui em Auschwitz é considerado um museu, hoje em dia, né? Então por isso que tem todas as exposições também. É diferente do 2 que não tinha. E aqui, ó, a gente achou interessante que é um vestido feito por uma prisioneira com o cobertor do campo de Auschwitz e Kernau, que era aquele que a gente estava. Muitas pessoas acham que os judeus europeus só viviam nessa parte aqui da Polônia, mas na verdade tinham na França, Inglaterra, em vários lugares. Inclusive na Holanda, que tinha a Anne Franklin, né? Que foi famosa, escreveu o livro. Isso, o diário. E aqui está falando que de 140 mil judeus da Holanda, apenas 5 mil sobreviveram. E 107 mil foram levados, né, à força para campos de concentração e extermínio alemãos, e muitos deles morreram aqui em Auschwitz. Então eles fizeram essa ala só para uma homenagem, né, para eles. Agora entramos em uma ala que tem todos os pertences das vítimas. Aqui começamos com os óculos. Gente, olha isso. Incontáveis. Incontáveis. E era bem naquele estilo antigo que os judeus utilizavam mesmo. Que as pessoas utilizavam, né? Que é bem fininho, né? A armação. Lente e redondinha. Uma lente redonda. Então aqui nesse bloco vai ter vários pertences que eles acharam depois da liberação. Aqui acho que era mantas, né? De oração dos judeus.
Aqui, olha, um monte de pente de cabelo. Tem tesoura. Aqui a escova. E outro fato interessante é que quando os judeus chegavam, eles tiravam a barba deles, que isso para os judeus era uma grande desonra, né? Que eles sempre usavam barbas e para eles isso era muito ruim. Roupas. Ai. Isso era próteses, né? Eram próteses, né? É. Olha, próteses. Muletas. Milhares de panelas, copos, bules, jarras. Se você descer um pouco mais, você vai ver a profundidade. Nossa, mesmo. Acredito que tenha uns... É quase o tamanho de um container. Isso aí. Essa sala é tudo isso. Tudo isso. Os sapatos. E aí eles separaram alguns, ó. Dá pra gente ver botas, sapatos de mulheres. Olha aquele sapato vermelho. Tinha vários vermelhos, né? Se destacando. Tamancos, todo tipo. De criança, de mulheres, de homens. É isso. Esse é o retrato. Eram as malas e cestas. E tinham nomes. Isso, vocês podem ver que tinha escrito os nomes, ó, Eva Freund. E eu acho que estava escrito o número também, né? É, eles acreditavam, né, que iam conseguir recuperar. É, eles chegavam, escreviam o nome deles acreditando que um dia eles iam recuperar. E dentro da mala deles é que tinham os principais pertences deles. Gente, muito triste. É muito, muito triste, meu Deus. Ó, aqui tinha meias, roupas de criança. Mais roupas. E aqui acho que também um dos mais emocionantes, que são os sapatos infantis. Olha isso, gente. Que mostra que as malas eles escreviam o endereço e também escreviam às vezes dentro do próprio calçado ali. E aqui também fala que Auschwitz foi o único campo onde os prisioneiros eram tatuados para identificação. Isso por causa do alto porcentagem de mortes para identificá-los mesmo. E essas eram as marcas que eles usavam nas braçadeiras, né, para identificar cada um. Então, um triângulo vermelho para baixo, prisioneiros políticos. O triângulo para baixo verde, criminosos. Homossexuais era um triângulo invertido, rosa. Soviéticos, prisioneiros de guerra, eram SU. Os judeus a gente já mostrou, né? Era a estrela de Davi. Testemunha de Jeová era roxo. O testemunha de Jeová era um triângulo invertido roxo. Então essa era a maneira que eles usavam. Então eles usavam a braçadeira, ali na frente mostra também. E essa aqui são as réplicas, né? Mostrando como eram. Então, eles faziam triângulo, a maioria era triângulo, né? E junto eles colocavam também um número de identificação. E aqui eram as roupas, que eram os pijamas listrados. A gente pode ver que diferenciava, né? Tipo, provavelmente esse aqui era de feminino. Acho que tá dando um pouco de reflexão mais para trás. Esse era o feminino, que parece um vestido, e esse aqui é o masculino, que era a blusa e a calça. E também tinha até uma boina, né?
os sapatos. Dá pra ver que esses aqui eram um tecido bem fino, né? Sim. E esse aqui já era um tecido mais grosso. Talvez dependendo do tipo de trabalho. Aqui era mostrando a sopa, né? A ração que eles eram submetidos. E aqui tem até uma representação que a gente não vai mostrar fotos para vocês. Mas muitos morriam de fome porque era uma quantidade minúscula assim de comida. Então, quem não conseguia comer, lembra do filme, né, do menino, sim, que eles sempre queriam comida porque a comida não era suficiente, né? sim. E aqui nessa ala tá mostrando várias fotos de pessoas. Eles Várias sempre fotos. raspavam a cabeça deles, tiravam a barba, como eu falei. Isso para eles era, para os judeus era algo muito complicado. E nos primeiros dias de existência do campo, nas primeiras semanas era assim. Era apenas, acho que não era palha, né? Sim. Só palha. Então eles dormiam assim, só em palha. Os prisioneiros, eles dormiam amontoados, assim, nesses... Não era nem, pode chamar de colchão, né? E quando eles acordavam, eles tinham que levantar. E aqui eu acho que não vai dar pra ver o reflexo, mas bem ali mostra que aí eles tinham que se levantar e formar uma fila e arrumar tudo. E esse aqui era um banheiro típico dos barracões. Mas antes de banheiros assim, eles usavam latrinas. E aqui eram lavatórios. E aqui era um quarto dos funcionários e também dos prisioneiros que tinham as funções, né? Que a gente falou que alguns prisioneiros tinham que fazer algumas funções contra os próprios irmãos, né? Chamando assim deles. E aí eles tinham um quarto melhorzinho, que era dessa forma aqui. E aqui já foi a partir de 41 até 45. Aí já se transformaram, já foram beliches. Então no começo era palha, depois era colchão no chão e depois já foram essas beliches. E nesse bloco, no porão desse bloco, eles conduziam experimentos. Um médico ginecologista conduzia experimento em mulheres, experimentos de esterilização. E muitas morreram, né? E as que sobreviveram com muitas doenças. Então, tinha isso também. Às vezes a gente acha que essas coisas de filme, né? Às vezes o médico fazendo um experimento, mas aqui também tinha experimento. Eles faziam experimento em crianças, faziam experimento em mulheres. É triste. Então, era uma barbaridade mesmo. Acho que tudo de ruim tinha nesse lugar, gente. Não tem lógica. E aqui entre o muro 10... Quem entrava aqui já sabia que eram os últimos minutos de vida. Isso. Aqui entre o bloco 11 e esse aqui é o 10, era o chamado Muro da Morte. E ali eram feitos... as pessoas eram tiradas vidas, né? Eram feitos... E é isso. A gente vê que hoje é um dos lugares que mais as pessoas trazem homenagem também. A gente está vendo bastante flores ali. E ali dentro tinha uma exposição sobre a resistência, que nada mais é que um grupo que eles conseguiram ser resistência e eles se juntavam e tentavam conseguir formas de sobreviver. Então eles conseguiram se infiltrar em várias partes, como na enfermaria, onde eles conseguiam medicamentos, na cozinha, onde eles conseguiam comida, e aí eles iam ajudando uns aos outros e também ajudavam uns aos outros a tentar escapar também. Claro que cada tentativa deles, onde eles eram pegos, resultava em muitas mortes, mas eles tiveram sucesso em algumas fugas, por exemplo, e ajudou algumas pessoas a sobreviver por mais tempo, porque eles conseguiam comida, eles conseguiam medicamento. Aqui era a sala onde eram feitos julgamentos. Aqui onde os oficiais eles executavam, né, as decisões do julgamento. Outra sala, que é quartos também.
Esse aqui eram os prisioneiros, né, que eram julgados na corte lá, no julgamento que a gente falou, eles eram colocados aqui até eles fosse cumprida, né, a sentença. Ó, esse aqui é original também. Esse aqui é um prédio grande. Agora a gente vai entrar na parte subsolo. Aqui nesse lugar bem escuro, eles fizeram o primeiro experimento de mortes em massa, onde eles usaram o gás Ciclone B para fazer a mesma coisa, né, das câmaras de gás. Então aqui eles fizeram o primeiro experimento e quase 1000 pessoas morreram aqui. Assim, ó, bem estreito, né, bem baixo o teto, estreito, frio, sombrio. E é isso, a gente tá saindo aqui agora. Ó, a gente tá saindo aqui. E é isso, né? Acho que foi uma visita que pra gente, assim, vai ficar marcado pra sempre nas nossas vidas. Um momento de reflexão que a gente vai lembrar pra sempre do que o ser humano foi capaz de fazer aqui e que isso nunca, nunca, nunca se repita. Esperamos. E esperamos que para vocês também tenha sido, foi impactante, tenho certeza, e que tenha sido um momento de reflexão para vocês também, que vocês possam compartilhar esse vídeo com pessoas, com mais pessoas, né, que possam refletir sobre esse momento. E caso você não tenha visto o vídeo anterior, é bem interessante também porque lá a gente conta o início de tudo, como os passo a passos do Holocausto. Isso Então, a gente se fez você lá não viu, vê lá. em Cracóvia e aquele vídeo, ele resulta aqui também. E é isso. A gente fica feliz que vocês assistiram até o final e saiba que os próximos vídeos vão ser mais leves, vão ser mais leves. Mais é isso, né? Foi importante e é isso. Esperamos que tenha sido um bom conteúdo para vocês. E até o próximo vídeo.